Há uma matemática que determina exatamente quanto tempo leva entre o governo começar a imprimir dinheiro e sua moeda virar papel higiênico. E pelos números atuais, alguns países têm menos de 3 anos. Zimbábue, novembro de 2008. Uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos não compra passagem de ônibus. Preços dobram a cada 24 horas. Um pão que custava $1.000 de manhã custa 2.000 à noite. Salários são pagos 3 vezes por dia, porque se esperar até o fim do expediente, o dinheiro já perdeu metade do valor. A inflação oficial atinge 79,6 bilhões por cento ao mês. Bilhões por mês. Alemanha, 1923. O Reichsmark perde tanto valor que crianças brincam de construir castelos com pilhas de notas. $1 americano compra 4,2 trilhões de marcos alemães. Aposentados que juntaram dinheiro a vida inteira morrem na miséria absoluta. A classe média alemã é destruída completamente, criando o vácuo social que permite a ascensão do nazismo 10 anos depois. Venezuela, 2018. Inflação de 1 milhão por cento ao ano. Famílias atravessam a fronteira para a Colômbia, carregando sacos cheios de bolívares para trocar por comida. O dinheiro pesa mais que a comida que compra. 7,5 milhões de venezuelanos fogem do país. A maior crise de refugiados do hemisfério ocidental. No minuto 19 deste vídeo, eu mostro os 6 estágios matemáticos que toda a hiperinflação atravessa, e em qual estágio Estados Unidos, Brasil e Argentina estão agora. Se você quer saber quando é tarde demais para proteger seu patrimônio, no final tem o protocolo de escape baseado nos 3 únicos ativos que sobreviveram intactos às 28 hiperinflações dos últimos 100 anos. Antes de mostrar como Zimbábue destruiu sua economia em 8 anos, você precisa entender a diferença entre inflação alta e hiperinflação. Inflação alta é quando os preços sobem 10, 20, até 50% ao ano. É ruim, corrói poder de compra, mas a sociedade consegue funcionar. Você recebe salário no início do mês, gasta aos poucos, chega no fim com menos poder de compra, mas ainda funciona. Brasil nos anos 80 e 90 tinha inflação alta. Doloroso, mas não fatal. Hiperinflação é quando os preços sobem mais de 50% ao mês. Isso é a definição técnica criada pelo economista Philip Kagan. A partir desse ponto, a moeda deixa de funcionar como reserva de valor. Você não consegue mais guardar dinheiro nem por um dia. Receber salário de manhã e gastar à tarde se torna imperativo de sobrevivência. A sociedade civil se desintegra porque ninguém consegue planejar nada. Isso não é recessão. Recessão é quando a economia encolhe, mas a moeda mantém valor relativo. Hiperinflação é quando a própria moeda se autodestrói. O tecido que une as trocas econômicas desaparece. A metáfora: imagine que dinheiro é sangue do corpo econômico. Inflação alta é anemia. Você fica fraco, cansado, mas continua vivo. Hiperinflação é leucemia terminal. O sangue está envenenado. Não importa quanto você tem, ele te mata de dentro para fora. A única cura é transfusão completa. Substituir todo o sangue por sangue novo e saudável. E tem um detalhe crítico que ninguém explica. Hiperinflação não acontece de repente. Há 6 estágios previsíveis. Zimbábue atravessou todos entre 2000 e 2008. E países desenvolvidos já estão no estágio 3. Zimbábue, ano 2000. O país é considerado celeiro da África. Produz trigo, milho, tabaco em abundância. Inflação está em 55% ao ano. Alta, mas controlável. O dólar zimbabuano é moeda respeitada regionalmente. Ninguém, nem economistas locais, nem FMI, prevê colapso iminente. Estágio 1. Choque econômico inicial. Junho de 2000. Presidente Robert Mugabe lança programa de reforma agrária. Confisca terras de 4.000 fazendeiros brancos que produziam 60% da comida comercial do país.
redistribui para 300 mil fazendeiros negros sem experiência, sem equipamento, sem crédito. A produção agrícola desaba. Tabaco, principal produto de exportação, cai 64% entre 2000 e 2008. Milho, alimento básico, cai 50%. Zimbábue passa de exportador a importador de comida. As divisas estrangeiras que entravam com exportação param. As divisas que saem com importação explodem. Estágio 2. Resposta fiscal destrutiva. O governo precisa importar comida para evitar fome em massa. Não tem dólares para pagar. Precisa financiar também guerra no Congo, que começou em 1998. Custo: US$ 1 bilhão, 20% do PIB anual. Não tem dinheiro. Solução: imprimir. 2001. Inflação salta para 112%. 2002. 198%. 2003. 598%. Ainda não é hiperinflação pela definição técnica, mas já é sinal claro de que o governo perdeu o controle fiscal. Estágio 3. Fuga de capital e colapso cambial. Quem tem dinheiro começa a converter para dólares americanos ou rands sul-africanos. Quem tem ativos tenta vender e sair do país, mas o governo impõe controles de capital. Proibido sair com mais de $1.000. Proibido ter conta em moeda estrangeira. Taxa de câmbio oficial é mantida artificialmente. Taxa de câmbio no mercado negro é 10 vezes maior. Isso cria economia paralela. Negócios formais morrem porque não conseguem importar insumos a câmbio oficial. Negócios informais explodem usando dólar e mercado negro. PIB oficial encolhe. Economia real também encolhe, mas menos que os números mostram, porque metade já é informal. Estágio 4. Impressão monetária acelerada. 2006. Inflação 1.281% ao ano. 2007. 662.000%. Governo imprime notas maiores. 1.000 se torna 10.000. 10.000 se torna 100.000. 100.000 se torna 1 milhão. O Banco Central Reserve Bank of Zimbabwe está literalmente trabalhando 24 horas por dia imprimindo dinheiro. Mas não adianta. A velocidade de desvalorização supera a velocidade de impressão. Empresas param de aceitar dinheiro vivo porque no tempo que leva para você ir até o banco depositar, o dinheiro já perdeu 20% do valor. Estágio 5. Colapso da moeda e troca por escambo. Janeiro de 2008. Inflação 100.000% ao ano. Maio de 2008, 1 milhão%. Julho, 231 milhões%. Novembro, 79,6 bilhões% ao mês. Nesse ponto, a moeda deixa de existir funcionalmente. Governo imprime nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Essa nota compra 3 ovos. No dia seguinte, compra um ovo. No dia seguinte, nada. A economia volta para escambo. Cabeleireiro aceita galinha como pagamento. Médico aceita sacas de milho. Escola aceita combustível. Quem não tem nada físico para trocar simplesmente não consegue sobreviver. Taxa de desemprego atinge 94%. Estágio 6. Abandono da moeda nacional. Abril de 2009. Governo oficialmente abandona o dólar zimbabuano. Autoriza o uso de moedas estrangeiras. Dólar americano, rand sul-africano, euro, até pula de Botsuana. Qualquer coisa menos a própria moeda. Isso estabiliza preços imediatamente. Mas o dano está feito. PIB per capita em 2008, 136 dólares, 41% abaixo de 1980. Uma geração inteira de poupança, pensões, salários, ativos, completamente destruída. Classe média zimbabuana deixou de existir. De país que alimentava a região a país que precisa de ajuda alimentar humanitária. 8 anos, 6 estágios previsíveis. E a velocidade está acelerando. Mas Zimbábue não foi o primeiro. 90 anos antes, a economia mais avançada da Europa,
atravessou o mesmo processo em velocidade ainda maior. Alemanha, novembro de 1918. Primeira Guerra termina. Alemanha derrotada. Tratado de Versalhes impõe reparações de guerra. 132 bilhões de marcos ouro. Isso é 3 vezes o PIB anual alemão. Impossível de pagar, mas é o tratado. Estágio 1. Choque fiscal impossível. Governo alemão precisa pagar reparações em ouro ou moedas fortes. Não tem. Precisa reconstruir país destruído. Não tem dinheiro. Tenta aumentar impostos. População já está empobrecida pela guerra. Arrecadação não sobe suficiente. Decisão: imprimir marcos para pagar despesas internas, vender marcos por moedas fortes para pagar reparações. 1919. Inflação 42%. 1920, 85%. Ainda administrável. Alemanha ainda funciona. Mas a base monetária está crescendo exponencialmente. Estágio 2. Ocupação do Ruhr e colapso de produção. Janeiro de 1923. França e Bélgica ocupam a região do Ruhr, coração industrial alemão, porque a Alemanha atrasou o pagamento de reparações. Governo alemão declara resistência passiva. Ordena que trabalhadores façam greve. Promete pagar salários dos grevistas. Mas a produção para. Isso cria ciclo mortal. Produção cai, arrecadação cai, déficit aumenta, governo imprime mais, inflação acelera, população exige mais salário, governo imprime ainda mais. Em 6 meses, a situação sai de difícil para catastrófica. Estágio 3 a 6 acontecem em 8 meses. Junho de 1923, inflação 1000% ao ano. Agosto, 2000%. Setembro, 400.000%. Outubro, 29.000% ao dia. Novembro, preços dobram a cada 3 horas. Uma xícara de café custa 5.000 marcos quando você pede e 8.000 quando termina de beber. $1 americano, que valia 4 marcos em 1914, valia 490 bilhões de marcos em setembro de 1923 e 4,2 trilhões em novembro. O Reichsbank imprime notas de 100 trilhões de marcos. Não adianta. A velocidade de desvalorização supera qualquer capacidade de impressão. A sociedade alemã se desintegra. Aposentados que viviam de pensão fixa morrem de fome literal. Classe média que tinha poupança vê tudo virar zero. Apenas quem tinha ativos físicos, terra, ouro, imóveis, ou quem tinha dívidas que foram pagas com dinheiro desvalorizado, sobrevive intacto. A maioria perde tudo. Novembro de 1923. Governo lança novo Rentenmark, lastreado em hipotecas de terra agrícola e industrial. Taxa de conversão. Um Rentenmark para 1 trilhão de marcos antigos. A hiperinflação para instantaneamente, mas o trauma social permanece. A classe média alemã, destruída financeiramente, se torna solo fértil para extremismo político. 10 anos depois, Hitler assume poder. De inflação administrável a colapso social. 4 anos. De aceleração para hiperinflação plena. 8 meses. A Alemanha foi mais rápida que Zimbábue, porque era a economia mais integrada e monetizada. Quanto mais sofisticado o sistema financeiro, mais rápido ele colapsa quando a confiança evapora. E agora um caso contemporâneo, com smartphones, internet, redes sociais. Velocidade recorde. Venezuela, 2013. Hugo Chávez morre, Nicolás Maduro assume. O país tem as maiores reservas de petróleo do planeta, 300 bilhões de barris, mais que a Arábia Saudita. Com petróleo a $100 o barril, Venezuela deveria estar prosperando. Não está. Estágio 1. Dependência de commodity e má gestão. 95% das exportações venezuelanas são petróleo. Quando o preço cai de 100 para $30, o barril entre 2014 e 2016, receita do governo desaba. Mas gastos não caem. Programas sociais continuam.
Subsídios continuam. Déficit explode. Governo controla totalmente a empresa petrolífera estatal PDVSA. Usa como caixa pessoal. Corrupção consome bilhões. Manutenção é negligenciada. Produção de petróleo, que era 3 milhões de barris por dia em 2000, cai para 700 mil em 2020. O país com mais petróleo do mundo precisa importar gasolina. Estágio 2. Controles de preço e destruição de produção. Governo culpa empresários por inflação. Impõe controles de preço em alimentos básicos. Fixa preço da farinha abaixo do custo de produção. Padarias fecham. As que continuam vendem no mercado negro a preço real. Governo prende empresários por especulação. Mais empresas fecham. 2014. Inflação 62%. 2015, 180%. 2016, 800%. 2017, 2.700%. 2018, 1.700.000%. De inflação alta para hiperinflação terminal, 4 anos. Estágio 3 a 6 em velocidade digital. Diferente de Zimbábue e Alemanha, Venezuela tem internet e smartphones. Isso acelera tudo. Aplicativo Dollar Today publica taxa de câmbio do mercado negro em tempo real. Todo venezuelano vê quanto o Bolívar perdeu no último minuto. Cada queda acelera a próxima porque todos tentam se livrar de bolívares simultaneamente. 2018. Supermercados ajustam preços 3 vezes por dia. Restaurantes não imprimem mais cardápios com preços. Escrevem à mão em lousa porque muda de hora em hora. Salário mínimo é reajustado mensalmente e mesmo assim perde valor a cada semana. A população responde com os pés. 7 milhões e meio de venezuelanos, 25% da população, fogem do país entre 2014 e 2025. Para a Colômbia, Peru, Chile, Brasil. A maior migração do hemisfério ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. Médicos, engenheiros, professores. A classe produtiva inteira evapora. Estágio 6. Dolarização informal. Governo nunca abandona oficialmente o Bolívar, mas a população sim. 80% das transações em Caracas são feitas em dólares americanos em 2020. O Bolívar ainda existe legalmente, mas deixou de existir economicamente. Venezuela se torna economia dolarizada de facto, de potência petrolífera a estado falido com inflação de 1.000.000%, 5 anos, mais rápido que a Alemanha, mais rápido que Zimbábue. E a velocidade continua acelerando porque tecnologia acelera tudo. Agora você tem 3 casos em 3 continentes, 3 épocas diferentes. Alemanha, Zimbábue, Venezuela. Todos seguiram os mesmos 6 estágios. Não são coincidência. São matemática. Estágio 1. Choque fiscal insustentável. Governo sofre perda massiva de receita ou aumento massivo de despesa que não pode ser coberto por impostos normais. Alemanha. Reparações de guerra. Zimbábue. Reforma agrária destruindo exportações. Venezuela. Colapso do preço do petróleo. O déficit não é temporário, é estrutural. Não há forma política de fechá-lo com cortes ou aumentos de impostos. População não aceita. Elite não aceita. O caminho mais fácil é imprimir dinheiro. Sempre é. Em 100% dos casos de hiperinflação da história, começou com um governo que não conseguia equilibrar contas e escolheu impressora como solução. Estágio 2. Monetização da dívida e inflação ascendente. Banco Central começa a comprar títulos do governo diretamente ou emprestar sem limite. Base monetária explode. Inicialmente, inflação sobe para 20%, 50%, 100% ao ano. População reclama, mas ainda funciona. Ajustes salariais periódicos mantêm poder de compra relativamente. Mas já começou o ciclo vicioso. Mais dinheiro, mais inflação, população exige mais salário, governo imprime mais para pagar, mais inflação. A bola de neve já está rolando. Neste estágio, ainda é reversível com austeridade brutal e reforma fiscal. Mas governos
raramente tem coragem política, porque austeridade destrói popularidade. Estágio 3. Fuga de capital e colapso cambial. Quem entende de economia começa a converter moeda local para moeda forte. Dólares, euros, ouro, Bitcoin, qualquer coisa menos a moeda nacional. Taxa de câmbio colapsa. Governo impõe controles de capital para impedir a fuga. Isso cria mercado negro. Taxa oficial vira ficção. Taxa real é no mercado negro. Esse estágio é crítico. É a fronteira entre inflação alta reversível e hiperinflação irreversível. Uma vez que há dois preços para tudo, um oficial e um real, a confiança na moeda quebrou fundamentalmente. Não há mais retorno fácil. Estágio 4. Aceleração explosiva da impressão. Inflação passa de 100% ao ano para 1.000, depois 10.000, depois milhões. Governo imprime notas com zeros cada vez maiores. 1.000, 10.000, milhão, bilhão, trilhão. A velocidade de desvalorização supera a capacidade física de imprimir dinheiro. População muda comportamento completamente. Ninguém guarda dinheiro. Recebeu, gasta imediatamente. Empresas mudam preços várias vezes por dia. Contratos em moeda local deixam de existir. Tudo é cotado em moeda forte, mesmo que pagamento ainda seja em moeda local à taxa do dia. Estágio 5. Colapso da moeda e retorno ao escambo. Moeda nacional deixa de funcionar como meio de troca. Pessoas usam moeda estrangeira quando podem, escambo quando não podem. Governo ainda imprime, mas ninguém aceita. A nota de 100 trilhões existe, mas não compra nada. Desemprego explode porque economia monetizada colapsou. Este é o ponto de maior sofrimento humano. Quem tem ativos físicos ou acesso à moeda forte sobrevive. Quem depende de salário em moeda local passa fome literal. Idosos, aposentados, funcionários públicos sofrem desproporcionalmente. Estágio 6. Abandono da moeda e estabilização forçada. Governo finalmente admite derrota e abandona a moeda nacional. Adota dólar americano oficialmente ou permite seu uso informal. Ou lança nova moeda com corte de zeros, absurdo. Um novo para 1 trilhão de velhos. A inflação para instantaneamente porque nova moeda tem oferta controlada ou porque dólar tem. Mas o dano é permanente. Poupança de gerações inteiras foi destruída. Classe média deixou de existir. Confiança em governo e instituições é quebrada por décadas. A sociedade leva uma geração para se recuperar psicologicamente, mesmo que a economia se estabilize. A velocidade entre estágios está acelerando. A Alemanha levou 4 anos do 1 ao 6. Zimbábue levou 8. Venezuela levou 5. O próximo pode levar 3, porque informação se move mais rápido, porque mercados são mais integrados, porque tecnologia permite que pânico monetário se espalhe instantaneamente. Estados Unidos, outubro de 2025. Estágio 1, parcialmente ativado. Dívida federal 36 trilhões. 123% do PIB. Déficit anual 2 trilhões. Juros da dívida 1 trilhão e 100 bilhões por ano, mais que defesa. Isso ainda não é insustentável matematicamente, mas está próximo do ponto crítico. Estágio 2. Ativado. Fed imprimiu 12 trilhões entre 2008 e 2022. Comprou títulos do Tesouro diretamente. Isso é monetização de dívida, a definição literal. Inflação ficou em 23% acumulada entre 2020 e 2024. Ainda não é hiperinflação, mas é o dobro do que Fed considera saudável. Estágio 3. Amarelo. Dólar ainda é moeda de reserva mundial. 70% das reservas globais. Mas começam sinais de fuga. China reduzindo holdings de títulos americanos. BRICS criando moeda alternativa para comércio. Bitcoin sendo adotado como reserva por El Salvador e outros. Brasil, outubro de 2025. Estágio 1, vermelho piscando. Dívida pública 105,6% do PIB em setembro.
Déficit primário projetado para 2,3% do PIB. Consultoria da Câmara projeta colapso fiscal em 2027, se trajetória continuar. Estágio 2, laranja. Banco Central já monetizou parte da dívida durante pandemia. Inflação acumulada 2020-2024, 32%. Selic a 10,75%, uma das mais altas do mundo. Tentativa de conter inflação enquanto déficit fiscal continua. Argentina, outubro de 2025. Estágio 3, ativado. Controles de capital há anos. Taxa oficial do peso versus taxa blue, mercado negro, tem diferença de 50%. População já converteu para dólares tudo que pôde. Inflação anual acima de 200%. Venezuela, outubro de 2025. Estágio 6, permanente. Dolarização informal completa. Bolívar existe legalmente, morto economicamente. Economia encolheu 75% desde 2013. 7,5 milhões fugiram do país. O padrão global. Países desenvolvidos estão entre estágio 1 e 2. Países emergentes grandes entre 2 e 3. Países em crise entre 3 e 5. E a velocidade de transição está acelerando porque tecnologia acelera tudo. Vou te mostrar como 36 meses transformam moeda estável em papel decorativo. Mês 0. Crise fiscal pública. Pode ser guerra inesperada, pode ser quebra do sistema previdenciário, pode ser calote de grande devedor do governo. Déficit explode de 3% para 10% do PIB em um ano. Governo tenta aumentar impostos, população resiste. Protestos em 20 cidades, mês 6. Primeira rodada de impressão monetária. Banco Central começa a comprar títulos do governo massivamente. 5% do PIB em 6 meses. Inflação salta de 4% para 15% ao ano. Mídia chama de temporário e causado por choques externos. Mês 12. Inflação em 30% ao ano. População começa a converter poupança para moeda forte. Fuga de capital acelera. Governo impõe controle, limite de 10 mil por mês para compra de dólar. Isso cria mercado negro instantaneamente. Dólar oficial vale 5. Dólar blue vale 7. Mês 18. Inflação em 80% ao ano. Empresas começam a cotar contratos em dólar, mas recebendo em moeda local. Preços ajustados semanalmente. Salários ajustados trimestralmente. Trabalhadores perdem poder de compra real de 20% ao ano. Mês 24. Inflação cruza 200% ao ano. Este é o ponto crítico. A partir daqui, a percepção pública muda de inflação alta, mas gerenciável, para a moeda está morrendo. Corrida para ativos reais. Imóveis, carros, ouro, qualquer coisa física. Governo lança nova moeda cortando 3 zeros. 1000 velhos valem um novo. Psicologicamente parece solução. Economicamente não muda nada porque a impressão continua. Em 6 meses, o novo dinheiro está desvalorizado tanto quanto o velho. Mês 30. Inflação em 1000% ao ano. 80% dos negócios cotam em moeda estrangeira. Supermercados mudam preços diariamente. Restaurantes param de imprimir cardápio. Escrevem em lousa. Alguns nem precificam mais, pesam a comida e cobram a taxa do dólar naquele momento. Mês 36. Hiperinflação plena. Preços dobrando semanalmente. Governo imprime nota de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Não adianta. Padaria aceita apenas dólar ou escambo. Médico aceita galinha ou saco de arroz. Economia monetária colapsou. 60% da força de trabalho desempregada. Governo anuncia abandono da moeda nacional e adoção oficial do dólar. Inflação para em uma semana. Mas milhões de pessoas perderam poupança de vida inteira. Aposentados que tinham pensão de 1.000 por mês viram isso virar valor de um café. Classe média destruída. 36 meses. De moeda funcional a papel decorativo. E pode ser mais rápido se houver redes sociais e aplicativos mostrando desvalorização em tempo real. Baseado em análise de 28 hiperinflações dos últimos 100 anos,
apenas 3 classes de ativos sobreviveram intactos. Aqui está o protocolo. Ativo 1. Ouro físico fora do sistema bancário. Em todas as 28 hiperinflações, ouro manteve poder de compra real. Alemanha, 1923. Quem tinha ouro comprava a mesma quantidade de comida antes e depois. Zimbábue, 2008. Uma onça de ouro comprava a mesma quantidade de terra. Venezuela, 2018. Mesma coisa. Crítico. Precisa ser físico e fora do sistema bancário. Ouro em papel, ETF, certificado, não funciona porque governo pode confiscar ou congelar. Ouro físico em cofre privado ou enterrado é inacessível para governo. 10 a 20% do patrimônio líquido. Ativo 2. Imóvel em país estável. Imóvel mantém valor real durante hiperinflação. Alemanha. Apartamento em Berlim valia X quilos de pão em 1920. Valia X quilos de pão em 1924. O número de marcos mudou de 1000 para trilhões, mas o valor real permaneceu. Crítico. Precisa ser em país com moeda estável. Imóvel em país com hiperinflação mantém valor só se você conseguir vender por moeda forte. Se governo impõe controle e você só pode vender em moeda local, perde. Imóvel em Suíça, Portugal, Nova Zelândia, países com histórico de estabilidade monetária. Ativo 3. Ações de empresas com receita em moeda forte. Empresas que exportam e recebem em dólar ou euro mantêm valor durante hiperinflação local. Zimbábue. Empresas de mineração que vendiam ouro para o exterior mantiveram valor em bolsa mesmo quando moeda local colapsou. Venezuela. Empresas com operações internacionais preservaram valor. Crítico. Precisa ser empresa real com receita em moeda estável, não especulação. E precisa estar listada em bolsa de país estável, não bolsa local que pode ser congelada. A DR de empresa brasileira listada em Nova York é melhor que ação na B3, se real colapsar. O que não funciona? Poupança em banco, títulos públicos, dinheiro em espécie da moeda local, imóvel financiado. Porque dívida é corrigida mais rápido que sua capacidade de pagar. Todas essas classes foram destruídas em todas as 28 hiperinflações. Protocolo por fase. Fase verde. Estágios 1 e 2. Converter 20% do patrimônio para os 3 ativos acima. Estabelecer conta em banco estrangeiro. Obter passaporte de segunda cidadania se possível. Fase amarela. Estágio 3. Converter 50%. Mover parte da família para país estável. Reduzir exposição a salário em moeda local. Fase vermelha, estágios 4 e 5. Converter tudo o que puder. Sair fisicamente se situação piorar. Nesta fase, proteger vida é mais importante que proteger patrimônio. Então voltamos ao início. Zimbábue, Alemanha, Venezuela. 3 continentes, 3 épocas, 3 contextos políticos completamente diferentes, mas os mesmos 6 estágios matemáticos. Choque fiscal, monetização, fuga de capital, impressão explosiva, colapso da moeda, abandono forçado. A sequência é invariável, o que muda é a velocidade. Alemanha em 4 anos, Zimbábue em 8, Venezuela em 5. O próximo pode ser em 3, porque a informação se move instantaneamente. E a parte que ninguém quer aceitar. Não importa quão desenvolvido é o país, quão sofisticado é o sistema financeiro, quão forte é a moeda. Quando o governo não consegue equilibrar contas e escolhe impressora, a matemática é inexorável. A Alemanha era a economia mais avançada da Europa em 1920. Não impediu. A maioria nega até estar acontecendo. Em Zimbábue, economistas do governo negavam hiperinflação até novembro de 2008, quando a inflação era literalmente bilhões por cento. Na Venezuela, Maduro culpou guerra econômica, sabotagem, conspiração americana. Nunca admitiu impressão monetária. A negação faz parte do processo. A diferença entre quem protege patrimônio e quem perde tudo não é sorte. É percepção de padrão e coragem de agir antes de consenso.
Alemães que converteram marcos em ouro ou imóvel em 1921 sobreviveram intactos. Que esperaram até 1923 perderam tudo. Zimbabuanos que saíram em 2005 preservaram capital. Que ficaram até 2008 viraram mendigos bilionários. Estados Unidos está no estágio 2, Brasil está entre 2 e 3, Argentina no 3 avançado. Venezuela já passou por todos os 6. A janela de ação fica menor a cada trimestre. Quando o estágio 3 ascende, você tem meses. Quando o 4 ascende, você tem semanas. No próximo vídeo desta série, eu mostro os sinais específicos de 48 horas que indicam transição do estágio 3 para o 4 e o protocolo de evacuação financeira completo. Se este vídeo te fez enxergar um risco que você subestimava, inscreva-se agora. O próximo episódio pode ser a diferença entre preservar o que você construiu e assistir evaporar como névoa ao sol.